Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Perguntas de Quinta. Aqui nós vamos discutir toda quinta-feira sobre dúvidas que vocês tenham e nos enviem durante a semana com respostas estratégicas que possam te ajudar a alcançar o sucesso na carreira ambiental. Enviem seus questionamentos, por mais bobos que eles pareçam ser. Eles podem fazer a diferença na sua vida, no seu sucesso profissional e na vida de outras pessoas que vocês conheçam também. Eu sou William Barbosa, engenheiro florestal, com mestrado e doutorando na área de ciências florestais, e estou atuando também como treinador de desenvolvimento de carreira. Se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos serviços, entre no nosso site www.unbtreinamentos.com.br. O tema de hoje vai ser sobre currículo. Nós vamos discutir algumas dúvidas que foram encaminhadas por e-mail, por direct, pelos stories. Vamos falar um pouco dos erros mais comuns, os 10 erros mais comuns no currículo, para que vocês saibam como corrigi-los. E também um pouco com relação à estrutura do currículo, qual a melhor estrutura deve ser utilizada, certo? E aí, primeiramente, queria fazer uma pergunta que aparentemente pode ser boba para vocês, pode parecer boba, mas é o que mais gera os problemas, o que mais gera os erros nos currículos. Você sabe o que é um currículo? O currículo é uma espécie de isca, é um pedido de convite para que você participe de um processo seletivo, certo? E aí muita gente confunde com relação a um relatório. Fazem um currículo como se fosse um relatório, relatando realmente todas as atividades que desenvolvem no dia a dia, e não é isso que deve ser feito, certo? O que não deve ter no currículo, o que não deve ser um currículo, você não deve contar as atividades que fez, não deve ser parecido com de nenhum amigo, né? Muitas vezes a gente vê algum amigo que tem um currículo interessante, com design legal, e tenta copiar, pede para que nos enviem, e a gente utiliza aquele mesmo modelo para enviar para várias outras empresas. Não deve ser desse jeito. Ele também não deve parecer com um anúncio da própria vaga, né? Muitas vezes você utiliza aquelas informações que a empresa coloca do que precisa, de como precisa que seja o perfil do funcionário, do candidato, e aí você coloca o currículo baseado exatamente naquelas características. Ele não deve ser desse jeito, ele deve ser personalizado. Mas também não deve ser personalizado para cada vaga, ele deve ser único. Você faz um modelo de currículo único, e o que tiver que adequar com relação à vaga especificamente, você vai adequar na carta de apresentação, porque aí você nunca deve enviar o currículo com a mensagem só de que estou enviando o currículo anexo. Não deve ser feito dessa forma, isso não é bem visto. E aí, muitas vezes, é tido como só mais um e nem é verificado. Então, faça um currículo personalizado, tente tê-lo de forma diferenciada. Por que diferenciado? Porque eu sou uma pessoa diferente dos meus amigos, dos meus colegas de classe, dos meus colegas de trabalho. Eu tenho talentos diferentes, eu tenho habilidades diferentes, eu tenho uma história de vida diferente. E aí, isso é o que deve constar no seu currículo. E quais são esses meus diferenciais? As minhas características, os meus talentos, minhas habilidades, que hoje, no meio do RH, se chama de soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, utilize as soft skills, mostre resultados, prove com resultados alcançados, né? Tente mostrar sempre no currículo, na parte de resumo, principalmente, um problema, a solução que você deu, o resultado comprovado a partir dos seus talentos e suas habilidades. Então, isso é que deve ser colocado no currículo. Qual o benefício, qual a função de um currículo? Como eu já tinha falado antes, convencer o recrutador a te convidar para uma conversa. Outra coisa, existe um padrão? Na verdade, existem vários. No meio acadêmico, a gente usa muito o modelo Lattes, da plataforma do CNPq.
Esse modelo de currículo é um currículo muito completo e muito complexo também de se produzir, se elaborar. Então, ele engloba atividades muito diversificadas, e isso faz com que o currículo seja muito extenso. Muitas vezes, principalmente estudantes de universidades federais, produzem um currículo especificamente voltado para a plataforma Lattes. E aí, quando surge alguma possibilidade de estágio ou até uma possibilidade de emprego, envia o currículo dessa mesma plataforma. Essa plataforma gera um currículo de 5, às vezes 10, 15 páginas, dependendo das atividades que você desenvolva durante a graduação. E isso não é interessante, não é buscado pelas empresas. Então, não faça nesse formato se você busca algum tipo de estágio, a não ser que seja um estágio acadêmico, certo? Existe alguma outra regra relacionada ao currículo? Existe. Já ouviu falar da regra dos 6 segundos? Normalmente se fala que o recrutador não demora mais que 6 segundos verificando um currículo. Então, ele pega, a gente recebe uma quantidade muito grande nas seleções, nos processos seletivos, então tem que verificar muito material. Aí você está buscando ali, pega a mesma coisa que é enviado normalmente, o outro, a mesma coisa, vai passando. Você praticamente não dá atenção, porque o currículo não tem nenhum diferencial, não é personalizado. Quando para em um que tem atividades que mostrem esses soft skills, normalmente a pessoa para ali realmente para dar uma atenção, opa, esse aqui eu devo convidar para uma entrevista. Então, faça com que o seu currículo passe por essa regra dos 6 segundos. Né? Faça com que ele seja verificado pelo recrutador e que ele demonstre interesse por aquilo que você está colocando ali, sobre quem é você, certo? Quebre padrões. Com relação a ter um mínimo ou máximo de páginas, normalmente se recomenda pelo menos uma página e no máximo 2, a não ser, como eu já tinha falado, no caso de currículo acadêmico. Aí é independente do tamanho, na verdade. Evitem, se vocês não tiverem experiência, fazer um currículo de meia página que tenha praticamente só seus dados pessoais. Isso não deve ser feito. Mesmo que você, na princípio, não tenha uma experiência de trabalho, você tem experiências com relação à sua graduação, ou um curso técnico, apresentação de trabalho, como é que você aborda as apresentações de trabalho, se você tem um perfil de liderança, se você tem hobbies que te ajudam de alguma forma, e te ajudariam de alguma forma no ambiente de trabalho, se pratica algum tipo de esporte, um esporte que demanda disciplina. Então, essas atividades também podem constar no currículo e demonstra que você tem habilidades. Então, não deixe de colocar, certo? Devo enviar meu currículo para várias empresas? Pode enviar, mas envie sempre um único currículo. Como eu já tinha falado antes, qualquer personalização deve ser especificamente na carta de apresentação. O currículo vai ser único, ok? Agora vamos falar um pouco com relação aos 10 principais erros de um currículo. Erro 1, achar que não tem o que colocar. Né? Como eu já tinha falado antes, você achar que não tem, por não ter uma experiência de trabalho, não tem o que colocar num currículo. Resultados acadêmicos são importantes. Voluntariado é importante. Se você pratica algum esporte, é importante. Então, use essas informações, coloque essas informações no currículo, certo? Erro 2. O currículo não é um relatório de atividades. Se você busca uma vaga específica e tem alguma experiência nela, e vai colocar as atividades que são desenvolvidas naquela área, qualquer pessoa que trabalhe com aquela área vai ter aquele mesmo nível de atividades, aquelas mesmas atividades listadas. Então, que diferencial isso traz? Nenhum, certo? Veja o que é importante o que é relevante com relação aos seus objetivos profissionais. Erro 3, foto. Se a empresa, se a vaga que for divulgada não solicitar a foto, não coloque. Primeiro porque o recrutador acaba passando um tempo a mais desses 6 segundos, ali 2, 3 segundos, vai ser olhando sua foto. Se não for uma foto perfeita, se for uma foto que seja informal demais, demonstre uma informalidade indevida, pode te atrapalhar.
Quando é uma foto cortada de um ambiente de festa, de balada, que tem outras pessoas juntas, não use foto desse jeito. Só use uma foto se ela tiver uma formalidade maior e se tiver alguma relação com aquela vaga que você esteja pretendendo. Alguma atividade de campo, alguma coisa específica, algo relacionado à sua área, tipo, se fosse da área de medicina, ou algo ligado a um laboratório, com uma bata, você no ramo de engenharia, com o material de EPI. Então, algo que demonstre alguma relação pode até ser considerado, mas, em geral, hoje em dia, o ideal é que não se coloque uma fotografia, certo? Erro 4. Dados pessoais extenso demais ou esquecer algum tipo de contato. Coloque seu nome em destaque e, com relação aos dados pessoais, utilize o mínimo de espaço possível. Então, coloque uma fonte menor e não precisa colocar todas aquelas informações de CPF, RG, seu endereço completo, CEP. Você coloca o seu nome, sua data de nascimento, ao invés de colocar a idade, até porque se for deixar com idade, você vai ter que estar atualizando anualmente, enfim, não precisa. Nome completo, data de nascimento, cidade e estado, às vezes pode-se colocar bairro também, telefone, e-mail e o link do LinkedIn encurtado, certo? Uma vez eu estava fazendo uma seleção e apareceu um candidato que a gente não chegou a verificar, a princípio, os dados pessoais, porque não era interessante, enfim, fomos logo para as questões de destaque. O candidato foi muito bom na entrevista, no processo seletivo, ele foi selecionado, e quando a gente foi buscar as informações nos dados pessoais para entrar em contato e dizer que ele tinha sido selecionado, não tinha telefone e não tinha e-mail. Como é que a gente ia comunicar? Então, já foi eliminado logo de cara. Evitem esse tipo de erro. Erro 5, objetivo. Se você não sabe ou especifica demais, personalizando para uma empresa ou para algum tipo de atividade específica, é melhor não colocar. Então, ele pode acabar indo parar em algum outro processo seletivo, com algum outro recrutador, que quando perceba ali, essa pessoa queria uma atividade, queria um emprego, especificamente voltado para tal área ou para trabalhar em tal região. Então, ele provavelmente não vai ter interesse nessa vaga, já se descarta logo. Nessas situações, é melhor você evitar, a não ser que coloque algo como: meu objetivo é trabalhar como analista ambiental, enfim, não destaque tantas informações a respeito. Mas, se você não souber exatamente o que você quer, é melhor não utilizar essa informação, ok? Erro 6, com relação ao resumo profissional. O resumo, na verdade, do perfil profissional é a parte mais importante do currículo. E ele não deve ser um resumo do próprio currículo. Não é você pegar as atividades, fazer um copia e cola, pegar aquelas atividades que você vai informar posteriormente, que vai estar informado nas experiências profissionais, e passar essas informações para o resumo. Não é isso. O resumo é o resumo do seu perfil profissional e seus resultados de carreiras. E resultados individuais, resultados coletivos, resultados da empresa. Então, essas informações você pode colocar no currículo considerando as suas habilidades, o que é que você fez para chegar lá. Se você tem alguma experiência a respeito, então tenho experiência de tantos anos em tal área específica, tenho facilidade em relacionamento, por isso participei enfim, vai dando informações, mostrando os resultados, mostrando as habilidades, mostrando os resultados a partir do uso dessas habilidades. Erro 7, inclusive, é relacionado justamente a essas habilidades, né? As soft skills, como o pessoal de RH costuma chamar, que são as habilidades comportamentais. Você não deve elaborar o currículo como se fosse uma carta de amor a você mesmo, né? Não coloque adjetivos clichês, como eu sou uma pessoa pontual, eu sou uma pessoa dedicada, eu tenho foco na carreira. Comprove esse tipo de informação, certo? Líder nato também é uma informação que normalmente se utiliza muito. Eu sou uma pessoa proativa, eu tenho sólida experiência.
comprove esse tipo de informação, ok? O ideal é você utilizar palavras que chamem mais atenção, com verbos como conquistar, melhorar, aumentar ou diminuir, certo? Eu conquistei durante a minha carreira posições tais, tais e tais, melhorei com relação a alguns problemas que eu tinha de ansiedade a partir de meditação, tarará, aumentei o lucro da empresa em tanto, ou diminuí o prejuízo da empresa em tanto, ou o uso de recursos por ter uma visão de sustentabilidade no uso de recursos, enfim, são essas informações que você deve colocar nas soft skills, com relação às suas habilidades comportamentais, ok? Experiências incongruentes com o objetivo, é o erro 8. Então, se você tem experiências profissionais que não têm ligação direta com aquela área que você está pretendendo, ou que não tenham a ver com a sua busca por novas habilidades, não coloque, não é necessário. Você vai estar só ocupando espaço no currículo que poderia ser utilizado com outra coisa, e o recrutador, nesses 6 segundos, vai descartar, não vai considerar essas informações, ok? Erro 9, suspense. Não deixe as informações mais importantes para o fim. Se você tem informações importantes com relação a resultados, coloque no começo, coloque principalmente nesse resumo do perfil profissional. Então, é a parte inicial onde o recrutador vai olhar e perceber quem é você e o que é que você pode estar trazendo de importante para a empresa. Então, saiba utilizar essas informações e saiba onde utilizar essas informações, ok? Outra coisa, agora, o erro 10, com relação ao português e linguagem. Tenha o máximo de cuidado possível com relação a erro de português. Se possível, peça para outra pessoa verificar, para outra pessoa analisar esse currículo enviado, ou você, 1 ou 2 dias depois, pega o currículo novamente, leia com mais calma, vê se tem alguma coisa, algum erro, enfim, falta de concordância, olhe com calma, com paciência, ok? Outra coisa, se você for fazer um currículo com informações muito técnicas, para eles passar pela triagem, pelo RH, eles não vão saber identificar algumas informações muito específicas. Então, não precisa ser tão técnico no desenvolvimento do seu currículo. O que é importante você mostrar nele são as experiências, são as habilidades, são os talentos, são as soft skills. Então, mostre resultados, mostre o uso dos seus talentos, o uso das suas habilidades comportamentais para atingir determinados resultados para a empresa, ok? Agora, com relação à estrutura. Qual é a estrutura necessária para um currículo? Dados pessoais, como eu já tinha falado antes. Nome, telefone, e-mail, LinkedIn, o link encurtado do LinkedIn, você tem como fazer isso, bairro e cidade. Pronto, não precisa CPF, não precisa RG, não precisa registro profissional, ok? Essas informações, se forem necessárias, alguém vai buscar com você depois, certo? O recrutador vai entrar em contato, quando ele te chamar para uma entrevista, ele pode perguntar nessa ocasião ou numa outra, por e-mail, enfim. Para o momento de entrevista, para o momento de mostrar quem você é, não importa o seu endereço completo. Você não vai passar num processo seletivo porque vão achar seu RG bonito ou os números do seu CPF interessantes, certo? Então, não desperdice espaço do currículo. O objetivo é o próximo, como eu já tinha falado, é opcional. Então, só coloque se você tiver a certeza de que queira realmente aquela atividade. Não perca espaço, não dificulte para que o recrutador perceba com que realmente você quer trabalhar, certo? Não especifique demais, se você não quiser realmente ter um objetivo específico, trabalhar especificamente num local ou com um tipo de atividade, ok? Resumo, como eu já tinha falado, a parte mais importante para atrair o recrutador. Você pode fazer esse resumo em tópicos ou em texto corrido, mas o ideal é que faça em tópicos, porque fica mais fácil de visualizar, certo? Dá uma amplificada na informação, chama mais atenção
pela organização, principalmente, quando você faz em tópicos. E, novamente, não é um resumo do currículo, mas um resumo do seu perfil como profissional. Quem é você? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus talentos, habilidades, conhecimentos, resultados que você alcançou durante a carreira, no que você se destaca, ok? Agora, se não tiver experiência, como já tinha falado, voluntariado, hobbies, qualquer outro tipo de atividade, ou a própria experiência que você tem no meio acadêmico durante uma graduação, você pode colocar essas informações no currículo. Como você se saía nas atividades em grupo, nos trabalhos em equipe, se apresentava perfil de liderança, enfim, essas informações são importantes e podem ser utilizadas. Então, você nunca acha que não tem o que colocar no currículo. Eu já cheguei a receber currículo de meia página só praticamente com os dados pessoais. Não faça dessa forma, isso não é bem visto pelos profissionais que estão fazendo o recrutamento, ok? Outra coisa, com relação à formação, não precisa uma quantidade muito grande de informações. Você informa seu curso, a instituição e o ano. Ok, só isso. Experiências. Mostre seus diferenciais. Demonstre novamente os resultados, os problemas que você teve, as soluções que conseguiu, quais foram os resultados que você alcançou e com o uso de que habilidades. Né? Fale sobre esses problemas solucionados, sobre as formas que você utilizou para resolver. Cursos. Coloque dos mais atuais e relacionados com o seu interesse profissional, ok? Outra questão com relação a cursos é que não precisam ser só da área em que você está buscando essa vaga. É muito importante também que você tenha uma busca de cursos relacionados à inteligência emocional, à liderança, à oratória. Então, essas informações são importantes, te trazem uma noção de profissionalismo maior, e aí é interessante você você buscar esses conhecimentos e colocar no currículo, que aí o recrutador já olha de uma outra forma. Até porque, normalmente, as pessoas são contratadas por conhecimento técnico, mas elas são demitidas por questões comportamentais. E aí, o quanto mais você demonstrar que tem uma busca por novas habilidades, por novos comportamentos, por mais tranquilidade no desenvolvimento da atividade, o quanto mais você fizer isso, vai chamar a atenção do recrutador com relação a sua possibilidade de contratação, a pelo menos você ser convidado para participar de um processo seletivo, ok? Outras atividades, como já falado, fale sobre trabalhos de voluntariado, o quanto você desenvolveu, como era desenvolvido, em que área especificamente. Se você não tiver ainda esse tipo de experiência, pode buscar a qualquer momento. Existem programas, principalmente em prefeituras, que buscam profissionais, buscam trazer profissionais para atuar em determinadas áreas como forma de voluntário. A Prefeitura de Recife, prefeituras de Caruaru, enfim, várias prefeituras têm, além das associações de bairro. Então, vocês podem buscar programas como o Transforma Recife, Transforma Caruaru, entre vários outros, até por entidades particulares, que trabalham com pessoas carentes, com animais abandonados. Então, procure esse tipo de atividade, desenvolva esse tipo de atividade, que aí você vai estar desenvolvendo questões de liderança, de auxílio, enfim. É uma experiência interessante e que é valorizada pelos recrutadores num processo seletivo. Hobbies. É interessante colocar também, você pode colocar, principalmente se tiver alguma relação. Por exemplo, normalmente numa entrevista pode se perguntar com relação às suas fraquezas. E aí é um momento em que normalmente as pessoas têm muito medo de deixar escapar determinadas fraquezas. E aí muitas vezes falam de uma forma até mentirosa, colocando como se um problema sério que ela tem é ser pontual demais ou ser focado demais em determinadas atividades. Não, fale realmente sobre esses problemas que você tem, e aí, através dos hobbies, por exemplo, você pode mostrar como você está buscando melhorar com relação a essas fraquezas, a esses problemas. Por exemplo, você pode falar que, de repente, tem algum problema relacionado à ansiedade.
mas que você pratica meditação, yoga, e isso tem te ajudado bastante. Que você tem passado por momentos estressantes, mas você gosta de fazer natação ou correr, e isso te ajuda muito, te ajuda a ficar mais tranquilo, a passar por momentos de maior estresse. Então, essas informações, por mais bestas que pareçam a princípio, são interessantes de ser colocadas no currículo. Hobbies, esportes, outra coisa, se você recebeu algum tipo de prêmio, se foi laureado de turma, coloque essas informações também. Se a própria empresa que você participou, que você teve algum tipo de experiência, recebeu prêmios, recebeu homenagem, provavelmente foi por atividades que foram desenvolvidas em equipe. Então, isso não deve ser desperdiçado. Utilize esse tipo de informação. Demonstre ao recrutador que você tem uma experiência com relação a essas questões, que você traz essa bagagem profissional, certo? Outra questão, publicações. Se você tem publicações científicas, a gente faz muito isso no currículo acadêmico, no currículo Lattes. Não é tão adequado que você traga realmente, se tiver muitas publicações, uma lista gigante, ou se você teve palestras, por exemplo, apresentação de palestras, que você coloque no seu currículo todas as palestras que você já apresentou, já ministrou. Mas você fale resumidamente, você pode colocar essas questões ou nessa parte de outras atividades, ou na parte inicial do resumo profissional. Tem experiência em palestras, em apresentação de seminários, então, são atividades que podem estar fazendo a diferença, você pode colocar. Que mais? Outras questões a mais que possam te ajudar a comprovar as soft skills, como já falado, né, as habilidades comportamentais. Então, mostre sempre para o recrutador que é importante que ele te convide, que você vai estar trazendo um diferencial para a empresa, você vai estar trazendo benefícios para a empresa que te contratar, ok? Outra questão, novamente agora, com relação às dicas finais, tamanho do currículo, mínimo, como eu já tinha falado, mínimo de uma página. Não envie um currículo com poucas informações, só com amplificação dos dados pessoais, minimize o espaço que você vai estar gastando com os dados pessoais e fale mais sobre seu perfil, sobre as soft skills, certo? Utilize o espaço que você tem disponível do currículo, certo? Um máximo de 2 páginas. Então, não utilize aquele formato do currículo acadêmico, que a gente pode gerar 5, 10, 15, às vezes 20 páginas ou até mais. Faça um currículo resumido, se for para uma empresa. Se a vaga for para um ambiente acadêmico, você pode enviar um currículo numa versão mais completa. Mas se a vaga é para uma área, para uma empresa, ou um estágio, enfim, num órgão público, eles não veem com bons olhos o formato do currículo acadêmico. É um currículo muito extenso e que vai ser deixado de lado, provavelmente. Não vai passar pela regra dos 6 segundos. Então, faça o máximo possível para não sair, não se perder nessa regra dos 6 segundos. Mostre para algum amigo, mostre para alguém da família, seu currículo pronto e veja o que ele percebe em 6 segundos, depois você tira o currículo da mão dele e pergunta se ele conseguiu verificar alguma informação importante, algo que realmente mostrasse que você merece ser convidado para essa vaga, você merece participar desse processo seletivo, ok? Bom, então é isso, gente. As informações que eu tinha aqui para passar com relação a currículo, a princípio, eram essas. Tem muita coisa ainda que a gente pode falar com relação à elaboração de currículo, mas foi o que a gente pôde trazer hoje. A gente pode estar trazendo em alguns outros momentos. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade a nos enviar, ok? Eu vou estar abrindo uma caixa de perguntas sempre, mas mesmo que não esteja aberta, você pode enviar por direct, pode enviar por mensagem pelo WhatsApp, pelo meu site, fiquem à vontade. Coloquem essas dúvidas, por mais bobas, por mais bestas que elas pareçam ser, ok? Por isso que a gente chama esse projeto de Perguntas de Quinta. Além de eu estar respondendo toda quinta-feira,
você não vai ter problemas, não tenha problemas com relação a achar que ela seja uma pergunta boba ou não. Ela pode estar ajudando muita gente que tenha esse mesmo tipo de problema, certo? Fiquem à vontade, nos enviem. Muito obrigado vocês pela participação, ok? Acompanhem nossas redes sociais. Vou estar sempre postando dicas, certo? Fiquem à vontade a nos enviar sempre qualquer questionamento, ok? Que responderemos toda quinta-feira no Pergunta de Quinta, beleza? Tchau, tchau.